O mundo sussurra uma verdade silenciosa. Toda ação tem uma consequência. Essa é a essência da lei de causa e efeito. É um princípio fundamental, entrelaçado na própria trama da existência. É uma linguagem universal, falada no farfalhar das folhas e no rugido das ondas. Imagine uma pedra jogada em um lago tranquilo. O impacto da pedra é a causa, a água ondulante, o efeito. Esse ato simples ilustra uma verdade profunda. Nada acontece isoladamente. Cada pensamento, cada palavra, cada ação cria uma onda que se expande, moldando o mundo ao nosso redor. A lei de causa e efeito não é uma força de punição, mas um princípio norteador. Ela nos lembra que somos participantes ativos na história da nossa vida. Não somos meros passageiros em um curso predeterminado, mas sim capitães guiando nossos navios. A lei de causa e efeito não é um conceito novo. Ela ecoou pelos corredores da história, aparecendo de várias formas em diferentes culturas e filosofias. Civilizações antigas, dos egípcios aos gregos, reconheceram a interconexão entre ações e consequências. Os ensinamentos de Buda enfatizaram o karma, um princípio intimamente ligado à causa e efeito. Cada ação, seja mental, verbal ou física, cria uma marca no universo, moldando nossas experiências futuras. Os antigos filósofos estoicos também acreditavam em viver em harmonia com a natureza, reconhecendo a interconexão de todas as coisas e a importância de aceitar as consequências de nossas ações. Ao redor do mundo, as culturas indígenas há muito compreendem o delicado equilíbrio da natureza e a importância de respeitar a interconexão de todos os seres vivos. Suas histórias e tradições geralmente ilustram as consequências de romper esse equilíbrio, destacando a importância de viver em harmonia com o mundo natural. A lei de causa e efeito coloca um peso significativo sobre nossos ombros, o peso da responsabilidade pessoal. Ela nos lembra que não somos vítimas das circunstâncias, mas criadores da nossa própria realidade. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, molda o curso de nossas vidas. Essa responsabilidade não deve ser um fardo, mas sim uma percepção libertadora. Ela nos concede o poder de criar mudanças positivas, tanto em nossas próprias vidas quanto no mundo ao nosso redor. Ao entendermos as consequências de nossas ações, podemos fazer escolhas conscientes que levam a uma felicidade, realização e harmonia maiores. Abraçar a responsabilidade pessoal exige honestidade e autorreflexão. Devemos estar dispostos a examinar nossos pensamentos, crenças e ações e reconhecer o impacto que eles têm em nossas vidas e nas vidas dos outros. Esse processo de autoconhecimento é essencial para o crescimento e a transformação. A vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria e tristeza, sucesso e fracasso. A lei de causa e efeito pode servir como nossa bússola, guiando-nos pelo labirinto complexo da vida e ajudando-nos a navegar pelos desafios com mais clareza e propósito. Quando confrontados com um problema, podemos usar a lei de causa e efeito para identificar a raiz da questão. Ao entender a cadeia de eventos que levou à situação presente, podemos começar a desatar os nós e encontrar soluções eficazes. Esse princípio é igualmente valioso na tomada de decisões. Ao considerar cuidadosamente as consequências potenciais de nossas escolhas, podemos tomar decisões que se alinhem com nossos valores e nos conduzam aos resultados desejados. Essa abordagem deliberada e consciente para a tomada de decisões nos permite criar um futuro mais alinhado com nossas aspirações. Seção 5. A tapeçaria do destino. Livre-arbítrio e causa e efeito. A relação entre o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito é um tópico complexo e frequentemente debatido. Alguns acreditam que nossas vidas são predeterminadas
enquanto outros argumentam que temos controle total sobre nosso destino. Talvez a verdade esteja em algum lugar entre os dois. Imagine a vida como uma tapeçaria. Os fios representam as inúmeras causas e efeitos que se entrelaçam para criar o tecido da nossa existência. Alguns fios, como nossa genética e criação, são tecidos na tapeçaria antes mesmo de nascermos. Esses fios representam as circunstâncias em que nascemos, os fatores que moldam nossas primeiras experiências. No entanto, à medida que viajamos pela vida, temos a oportunidade de tecer nossos próprios fios na tapeçaria. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, adiciona um novo fio, influenciando o padrão e o design de nossas vidas. Nesse sentido, o livre-arbítrio existe dentro da estrutura de causa e efeito. Somos livres para fazer escolhas, mas não estamos livres das consequências dessas escolhas. Seção 6. Um universo em movimento. Causa e efeito na ciência moderna. A lei de causa e efeito não é meramente um conceito filosófico, mas um princípio fundamental que sustenta nossa compreensão do mundo natural. Das leis da física às complexidades da biologia, causa e efeito estão entrelaçados na própria estrutura da investigação científica. A terceira lei do movimento de Newton, por exemplo, afirma que para cada ação há uma reação igual e oposta. Esse princípio encapsula perfeitamente a lei de causa e efeito, demonstrando como as forças interagem para criar movimento e mudança. Na biologia, a teoria da evolução por seleção natural ilustra como pequenas mudanças incrementais ao longo de gerações podem levar ao desenvolvimento de novas espécies, destacando o poder da causa e efeito em vastos períodos de tempo. A descoberta do DNA e a compreensão da genética aprofundaram ainda mais nossa compreensão de causa e efeito. Nossos genes, transmitidos de gerações passadas, carregam em si o projeto para nossas características físicas e predisposições. Essa compreensão nos permite tomar decisões informadas sobre nossa saúde e bem-estar, reconhecendo a interconexão de nossas ações e suas consequências. Seção 7. Sombras da dúvida, desafios e triunfos. Embora a lei de causa e efeito seja um princípio poderoso, aplicá-la em nossas vidas nem sempre é simples. A vida é complexa e imprevisível, e pode ser desafiador rastrear a teia intrincada de causas e efeitos que moldam nossas experiências. Um dos principais desafios é o atraso entre uma ação e sua consequência. Às vezes, os efeitos de nossas escolhas são imediatos e óbvios, enquanto outras vezes, as consequências se desenrolam gradualmente, revelando-se ao longo do tempo. Outro desafio é a natureza interconectada de causa e efeito. Nossas vidas estão entrelaçadas com as vidas dos outros, e nossas ações geralmente têm consequências não intencionais que se espalham, impactando aqueles ao nosso redor. Essa interconexão pode dificultar o isolamento da causa específica de um evento ou a previsão de toda a extensão de seus efeitos. Apesar desses desafios, compreender e aplicar a lei de causa e efeito pode ser profundamente benéfico. Isso nos incentiva a abordar a vida com maior consciência, intencionalidade e responsabilidade. Ao reconhecer que somos participantes ativos na criação da nossa realidade, nos capacitamos a fazer escolhas que levam a uma felicidade, realização e harmonia maiores. Seção 8. O poder interior. Abraçando a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito não é uma força a ser temida, mas um princípio a ser abraçado. Ela nos lembra que não somos espectadores impotentes na história da nossa vida. Temos o poder de escolher, o poder de agir e o poder de criar o futuro que desejamos. Cada momento apresenta uma nova oportunidade para plantar sementes de intenção. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma semente que tem o potencial de florescer em algo bonito.
Ao alinhar nossas escolhas com nossos valores e aspirações, podemos cultivar uma vida repleta de propósito, significado e alegria. A lei de causa e efeito nos convida a viver com maior consciência, intencionalidade e responsabilidade. Ela nos capacita a nos tornarmos criadores conscientes da nossa realidade, tecendo uma tapeçaria de nossas vidas que reflita nossos valores e aspirações mais profundas. Abrace o poder da escolha e avance com ousadia para o desconhecido, sabendo que cada passo que você dá molda o caminho à frente.